E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a abordagem analítico-comportamental e o trabalho em um CAPS. Como é que é esse trabalho no CAPS a partir de uma perspectiva behaviorista radical? Eu acho bem tranquilo trabalhar com essa abordagem nessa perspectiva, como em diversas outras perspectivas, porque é uma perspectiva de olhar para o fenômeno, olhar para o ser humano que está ali, com o qual você está lidando, o paciente, o cliente, e tentar entender o que está se passando a partir de uma compreensão que é uma compreensão de que o comportamento, de que a vida humana, de que o que sentimos, o que fazemos, como nós agimos no mundo, tudo isso é complexo. Complexo em que sentido? No sentido de que existe multideterminação. Isso a análise do comportamento tem. Isso o behaviorismo radical faz. Ele tem essa compreensão de que existe multideterminação. Nós, então, enquanto organismos, estamos em constante interação com o mundo e com os outros. E nessa constante interação há estímulos os mais diversos. Claro que a gente pode classificar segundo algumas categorias. Então nós temos estímulos antecedentes, que são os gatilhos, nós temos estímulos consequentes, as consequências de nossos comportamentos, nós temos uma história de vida, nossa ontogenia, temos a filogenia, temos a cultura, e estamos constantemente sofrendo estimulação do mundo e dos outros. Os estímulos estão constantemente nos bombardeando. Então, assim, eu acho que o olhar, se for pegar um olhar até mais simplificado, que não esteja tão dentro da terminologia mais específica, por exemplo, da análise do comportamento, nós podemos falar em o quê? Falar que nós temos que olhar para o fenômeno, temos que olhar para as pessoas de uma forma bem globalizada, né? No sentido de olhar para todos os possíveis determinantes para aquilo que está ocorrendo. Nesse sentido, eu tenho um olhar bem básico já de início para as estimulações físicas mais básicas, que são o quê? Que são as estimulações relacionadas às estimulações que vêm do próprio organismo da pessoa e que tem, claro, sempre essa concepção de uma externalidade, de uma relação com algo externo. Então, eu sempre olho para quem está chegando, eu tento olhar para os exames laboratoriais, por exemplo, para essa condição que eu já coloquei num vídeo, estou colocando para vocês aí no card. Então, eu tento olhar para a pessoa, essa pessoa está bem alimentada? Ela está tendo luminosidade adequada? Como é que estão as rotinas? Como é que estão as rotinas? Rotina de sono, a higiene do sono. Então, alimentação, luminosidade, atividade física. Tem atividade física? Como é que estão os exames laboratoriais? As vitaminas, algumas fundamentais, vitamina C, D, B12. Como é que está a alimentação? Alimentação para favorecer os nutrientes todos, para que a pessoa esteja com todos os nutrientes dentro dos valores de referência. Então é necessário que tenha a alimentação adequada, que os exames estejam adequados, que a pessoa esteja com tudo dentro, possivelmente, dos valores de referência. Então eu penso muito nas vitaminas, eu já falei, eu penso em ferro, eu penso, e tem os sais minerais também, e algumas outras substâncias, ferro, ácido fólico, hormônios, vários hormônios que podem interferir no comportamento, no humor da pessoa. Então é importante ter esse olhar amplo, e tendo esse olhar amplo e sabendo quais são os determinantes do bem-estar e do bem-estar psicológico, já ajuda bastante. Então nós trabalhamos lá com 4 pontos básicos fundamentais: alimentação, luminosidade, atividade física. E o 4º ponto, que é a questão do afeto, que eu chamo de afeto para que as pessoas possam entender mais facilmente, mas que diz respeito às interações sociais. Então, as interações com o outro, com as outras pessoas, que englobam também as interações com família, as interações com outras pessoas. Essas interações são fundamentais para o bem-estar psicológico. E aí é que entra toda a questão analítico-comportamental mais detalhada. Então, a partir do momento que estamos em contato
com o paciente, ele está nos relatando o que está acontecendo. A partir do momento que estamos ouvindo o paciente, estamos ouvindo também familiares. Eu tenho um olhar no trabalho, o trabalho que eu exerço dentro do CAPS, um olhar muito sistêmico. Acho que é importante esse olhar sistêmico. Esse olhar sistêmico, eu acho que ele não se distancia de uma concepção analítico-comportamental. Em que sentido? Um olhar sistêmico é um olhar que percebe o ser humano como em interação com sistemas que são muito maiores do que a própria individualidade. Nós, em boa medida, somos determinados por sistemas aos quais fazemos parte. Então é importante entender como é que essa pessoa está inserida em sua família, como é que ela está inserida em seu trabalho, como é que ela está se relacionando com as pessoas do trabalho, da família, da escola, e muitas vezes, se possível, fazer intervenções sistêmicas de ouvir as outras pessoas envolvidas na vida dessa pessoa que é o paciente. Então eu ouço muito a família, procuro entender se há uma queixa em relação ao trabalho, ao ambiente de trabalho, se possível tento ouvir até mesmo pessoas com as quais ela trabalha, ouvir o empregador, o chefe. A gente ouve e está se criando no CAPS no qual eu trabalho, inclusive, uma cultura disso mesmo, uma cultura de trabalho, de intervenção, de ouvir os familiares e tentar, de alguma forma, estabelecer novos acordos, novos compromissos, novas linhas de comunicação entre as pessoas e compromissos para que elas consigam ter uma interação mais saudável, para que aquela pessoa que é o foco consiga recuperar um pouco do seu bem-estar, da sua saúde e conseguir retornar para uma vida que estava mais adaptada, para uma vida mais saudável. E quando falamos em uma vida mais adaptada, não quer dizer que terapia não pode servir para adaptar e que a adaptação vai ser sempre passiva. Não é nesse sentido. Então a terapia não tem que adaptar ninguém, porque a terapia analítico-comportamental seria adestradora. Não tem nada a ver com isso. Quando você forma novos compromissos entre as pessoas, quando você intervém no sistema, quando você conversa, por exemplo, se você está numa escola, vamos pensar a questão da psicologia escolar, você não fica focado só no indivíduo, só ouvindo o indivíduo, achando que o problema está no indivíduo. Se você não acha que o problema está no indivíduo, se você tem a concepção de que o problema não está simplesmente no indivíduo, você está caminhando de uma maneira sistêmica, você está caminhando sim também de uma maneira analítico-comportamental e você não está concebendo de que o problema está naquele sujeito e só ele tem que mudar e que ele tem que se adaptar e fim de papo e que seria uma adaptação passiva. Não é por aí, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com domesticação, adestramento, não tem nada a ver com isso. Se você está ouvindo todos os envolvidos, está procurando novos compromissos e novas formas de interação entre as pessoas que estão compondo um determinado grupo, você não está concebendo de que o problema é simplesmente aquela pessoa que adoeceu. Não, você concebe que tem que haver um rearranjo nas relações sociais, nas relações familiares, claro, né? Quando fala sociais, inclui as familiares. Então tem que haver um rearranjo dessas relações, dessas interações. Então, aí a questão de voltar e ter adaptação, quem não se adapta sofre demais. E achar que alguém vai viver continuamente sem se adaptar, vai adoecer. Então, quando se fala em adaptar-se, não estamos falando em manter o mundo como ele é e não mudar o mundo, não. É necessário sempre buscar por uma mudança que no final das contas vai mudar grupos. E, nesse sentido, a gente sempre almeja por uma mudança da sociedade, não tem jeito. Então, uma concepção de CAPS, por exemplo, de reforma psiquiátrica, de luta antimanicomial, é uma ideia também de mudança da sociedade, porque não faz sentido acreditar que alguém que não está se adaptando a uma sociedade doente, né, que o problema é quem não está se adaptando a uma sociedade doente. O problema então é do sistema. Então a visão sistêmica, eu acho que tem uma relação muito forte com essa perspectiva de intervenção analítico-comportamental e que está
pegando sempre o indivíduo em sua formação social. Então isso é muito analítico comportamental, eu acho que é bem dentro do behaviorismo radical, de que o indivíduo ele é uma construção das interações nas quais ele está envolvido. O indivíduo não constrói a si mesmo, ele é construído. Então nesse sentido existe uma formação social do indivíduo. Então nesse sentido a mudança é sempre uma mudança de fora para dentro e nunca de dentro para fora. Então não existe esse apelo de que o indivíduo vai ter uma mudança a partir dele. Nunca é a partir do próprio indivíduo. Já fiz outros vídeos aqui no canal, vou tentar colocar aqui. A mudança é sempre de fora para dentro e nunca de dentro para fora. Porque não parte do indivíduo. O que o indivíduo é não surgiu a partir dele mesmo. Ele não é um manancial do que ele é. Ele não é a fonte do que ele é. A fonte do que somos é sempre de algo de fora, externo. Físico, estimulações físicas as mais variadas, que vêm por alimentação, por luminosidade, atividade física e interações sociais, por exemplo. Tudo isso é o que nos forma. E aí é importante então essa visão, que é uma visão bem focada em sistemas, na formação social do indivíduo, na formação física também, tá? Na formação de tudo que nos alimenta, nos estimula e nos forma e nos constitui. Então isso é uma perspectiva, na minha compreensão, não radicalmente, mas behaviorista radical, porque é a parte filosófica da análise do comportamento, e é analítico comportamental. Então é um pouco por aí que trabalhamos. Espero que esse vídeo tenha dado um pouco de clareza para vocês em relação a isso. Estou colocando no comentário fixado, na descrição, um dos dois, estou colocando para vocês os links para os meus livros na Amazon e também para meu último livro, que é sobre CAPS e SUS, a minha experiência de 10 anos em CAPS e SUS, e memórias e reflexões de um psicólogo nos meandros do SUS. É isso então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. Obrigado e até a próxima.